Pessoal da torcida tricolor, estamos voltando para mais um Jogos SPFC, contando a história do São Paulo no vídeo passado, da semana passada, que a gente está gravando no mesmo dia, então a gente está assim bem atabalhoado, a gente está com a história de São Paulo aqui muito na cabeça, mas a gente não vai contar para ninguém que a gente gravou tudo no mesmo dia. No vídeo passado, que aconteceu em outro dia que não hoje, mas foi hoje, nós falamos sobre o Campeonato Paulista de 1970, e agora a gente resolveu viajar 20 anos para o futuro, que é bem no passado nosso ainda. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos pro passado, para falar do Campeonato Paulista de 90, que tinha um técnico bem promissor. No começo, não era mais tão promissor o Carlos Alberto Silva, né? Mas ele tinha acabado de ganhar um Campeonato Paulista com a gente, o de 89, e sido vice-campeão brasileiro também em 89. Com aquele gol do Sorato, maldito. Aquele gol do Sorato, maldito Sorato. Ah, eu não gosto do Sorato até hoje. Ele não deu nem a chance da gente tentar o jogo de volta. Pois é. O São Paulo só não podia perder e acabou perdendo. Mas o que a gente pode falar daquele campeonato de 90 e o que ele tem de paralelo com hoje, 2018? E, gente, para quem está assistindo esse vídeo no futuro, quem está assistindo o vídeo em 2025, eu acho muito legal, uma abração especial para você que está em 2025, a gente ainda está em 2018. Por enquanto. O que a gente pode fazer de paralelo aí desse 90 para 2018? Quando o vídeo entrar no ar, esses números já vão ter mudado. Mas assim, nesse instante que a gente está gravando, o São Paulo disputou exatamente 24 jogos na temporada, jogos sendo oficiais. O último contra o Ceará, para que vocês entendam exatamente o ponto que a gente está do vídeo, tá, gente? Isso. Ah, mas eu tô vendo o vídeo depois, por que não entrou? Porque a gente tem um cronograma mas, e tal. Na verdade, assim, tende a não mudar muito isso nas próximas semanas. O São Paulo, nesses 24 jogos, ele marcou 27 gols e sofreu 17. Esses 27 gols que ele marcou são historicamente ruins. Por outro lado, esses 17 gols que ele sofreu também são historicamente bons. E dá para traçar um paralelo com 1990, porque os números são bem parecidos, foram bem parecidos naquele ano. Nos primeiros 24 jogos oficiais do São Paulo naquele ano, o São Paulo marcou 24 gols, uma média de um gol por jogo, e ele sofreu 18 gols, que foi só um a mais do que ele sofreu nesse ano. É óbvio, há médias melhores de gols sofridos. Em 75, por exemplo, nos primeiros 24 jogos, o São Paulo sofreu 6 gols. É o ano que eu nasci, tá, gente? É ridículo isso. É o Poi. O Poi era goleiro. 75 é o ano que eu nasci mesmo. Então, não é que é ridículo o ano que você nasceu, é ridículo ter sofrido 6 gols em 24 jogos. Mas o Poi era o técnico e o cara era goleiro, o cara entendia ali da posição. E o Valdir Pérez também era um baita goleiro e estava no auge. É verdade, o auge do Valdir Pérez foi em 75, eu nasci, cresci e vi o Valdir Pérez como um cara imbatível. Na Copa de 82 ele levou aquele frango e a galera ficava falando: ah, você gosta do Valdir Pérez, mas ele é frangueiro. E eu brigava com todo mundo, cara, eu chutava as pessoas, porque eu não admitia que falasse mal do Valdir Pérez. E ele não devia ter jogado no Corinthians. Aliás, todo ídolo que eu tenho, o Everton, o Valdir Pérez e o Danilo, não façam isso, não joguem no Corinthians. Você que é o ídolo hoje, não faça isso. Hernanes, não faça isso. E então, assim, em 1990, a gente estava numa época que a quantidade de gols no futebol estava diminuindo assim vergonhosamente, pelo menos no futebol brasileiro. E de preocupar, né? De pessoas até falarem de, tinha que mudar alguma coisa. Eu lembro até em 90 que a galera falava de, podia aumentar um pouco o tamanho do gol. O pessoal tava preocupado mesmo. Foi aí que a FIFA mexeu na regra do impedimento, que passou na mesma linha não estar mais impedido. E tudo isso também culminou com a Copa de 90, que foi uma Copa extremamente defensiva, que teve vários 0-0, vários 1-0. Sebastião Lazzaroni. Eu não sei se isso ainda vale, mas se eu não me engano, essa é a Copa com a pior média de gols da história. E era um momento, né? Então a gente sabia que o São Paulo iria sofrer menos gols e marcar menos gols também. Não estamos vivendo esse momento, nosso problema hoje é outro. Mas a gente não veio aqui para falar de 2018, a gente veio para falar de 1990, que é aquele famoso Campeonato Paulista em que não havia rebaixamento. Embora você vá ver no Twitter de algum torcedor rival, kkkk rebaixado, kkkk Série B do Paulista e tudo mais. Mas assim, o regulamento do campeonato... Antes de começar o campeonato, até o PVC antes de começar tava lá. É a mesma coisa daquela Copa União, que o rival ficou em
Último. Último. O Santos foi o penúltimo, o rival foi o último. E assim, não tinha rebaixamento porque não havia previsão. Então assim, quem fala, o São Paulo caiu em 90, seria como falar que caiu no Brasileiro esses dois, e o Santos não tem nenhuma... Dá para traçar esse paralelo, porque assim, o regulamento de 90, ele tem um paralelo com o regulamento de 89, que foi o seguinte, você tinha 2 grupos, a história vem de bem antes. A história vem desde 87, quando a Ponte Preta e o Bandeirante de Birigui foram rebaixados, mas eles argumentaram que a regra mudou no meio, que era para ter sido 4 clubes rebaixados. Ou seja, eles seriam rebaixados de qualquer jeito, mas eles brigaram para dizer que não era só 2, era eles. 4. Tinha que ter mais 2. E aí, então, acabou determinado pela federação que não iria haver rebaixamento em 88, e nem em 89, e nem em 90, e nem em 91. E a federação ela queria diminuir a quantidade de participantes, né? Já se tinha 20 clubes desde 1978, e mesmo naquela época que o estadual tinha uma importância maior, 20 clubes era um número bem alto. Mas assim, ela não sabia quando ela iria conseguir diminuir, porque ela por enquanto estava só aumentando. Mas o que ela fez em 89? Ela criou um regulamento em que você tinha meio que uma divisão de clubes. Os clubes que tinham ficado mais bem colocados no Paulista de 88 ficaram no grupo, digamos, de cima, e os outros no grupo de baixo. Isso não significava nada em termos de disputa pelo título. Até porque os times podiam disputar o mesmo título. Seguiam na mesa. Inclusive eles jogavam entre si. O fato é que a federação queria diminuir a quantidade de participantes, mas não sabia como. Porque naquele momento ela estava tendo aquele problema com a Ponte Preta e o Bandeirante, e resolveu eliminar o rebaixamento por algum tempo. Coisa que a federação já tinha feito entre 1970 e 1977. Não era uma novidade. 69 e 77. Não era uma novidade. Não era, só que em 78 ela foi obrigada a restituir o descenso por uma obrigação do Conselho Nacional de Desportos. O CND também teve um papel em todo esse imbróglio com a Ponte Preta e o Bandeirante, mas não vem ao caso. Só pra galera entender, assim, gente, era acordado entre os clubes antes do campeonato começar. Isso é o mais importante. Então, assim, todo mundo sabia que não ia ter rebaixamento, independente de quem estivesse nas últimas posições. Sim, o que afetava era a divisão dos grupos. Então, por exemplo, em 90 também você tinha um grupo que tinha São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Guarani. Esses clubes eles estavam no grupo de cima, em teoria, mas isso era só para efeito de classificação. Como se fosse a classe A do colégio estadual e a B que... Nem isso, porque assim, a diferença entre os dois grupos era o quê? Um grupo classificava 7 times para a fase final e o outro grupo classificava 5. E os outros times, eles iam para a tal da repescagem, que foi a que o São Paulo disputou. A própria Folha de São Paulo, que falou em rebaixamento no fim, se você acompanha a cobertura dela da repescagem, ela fala: a Ponte Preta está correndo o risco de ser eliminada, o São Paulo corre o risco de ser eliminado e tudo mais. Há 2 dias da última rodada da repescagem, a Folha foi mencionar rebaixamento, porque ela foi entrevistar o Antoine Gebran, que era o presidente em exercício da Federação Paulista, porque o Fará estava na Copa do Mundo na Itália. E ele falou: não, vai ser rebaixado. E aí a Folha começou a falar em rebaixamento. Curiosamente, a Folha falou em rebaixamento no dia seguinte, que era o dia do jogo, a Folha já não falou mais nada em rebaixamento. Isso é bizarro. Num dia é rebaixamento, o cara lê o jornal, vai ser rebaixado. No outro dia, não é rebaixado, hein? E aí, quando aconteceu o jogo, ela fez a cobertura do jogo, ela falou em 2ª divisão e tudo mais. Mas assim, é uma história que não se sustenta, porque tem o regulamento e tudo mais. Mas o Tele falou, mas o Zete falou. Olha, o Tele e o Zete, eu não sei qual o conhecimento que eles tinham do rebaixamento. Mas se falaram isso, mas assim, falaram bobagem. É que eu penso assim, eu imagino que pra você que joga num time grande, ainda mais o Tele, com os objetivos que ele tinha e com a seriedade que ele tinha, e mesmo o Zete, com toda aquela... O cara terminar em penúltimo, nas últimas colocações,
Pra eles era muito ruim. Então era um ruim. Sentimento. Então o cara tava só extenuando uma coisa, como quando, por exemplo, você vai jogar lá um joguinho de videogame e você não foi bem, você é um cara que merecia estar melhor do que aquilo, o seu sentimento é de tristeza. Até, aliás, mas é que teve uma mudança no regulamento para 91. Que em 91, ao contrário de 89 e 90, os grupos não se enfrentavam. Então, o São Paulo jogou 2 turnos dentro do grupo, contra os times mais fracos. Enquanto Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Bragantino, Guarani jogavam entre si. Só que o São Paulo seguia com chances de título. Por quê? Porque no grupo de cima classificavam-se 5 times e no grupo de baixo classificavam-se 3. Já é um absurdo isso, assim, essa proporção de 5-3 é um negócio que é um absurdo. Deveria compensar, e os times grandes na cabeça de quem criou a regra deveria ser isso. Não, e não só isso, como tinha ainda um outro item do regulamento, que é outro absurdo, o São Paulo levou vantagem porque fez melhor campanha, sendo que enfrentou times mais fracos. Mas mesmo não assim, é culpa do São Paulo, não é culpa do São Paulo, assinou o regulamento da mesma maneira que os outros 23 times. E ele conseguiu vencer os principais oponentes quando chegou na fase... Exatamente. Já era o São Paulo da Era de Ouro, por azar dos outros times, já era o São Paulo da Era de Ouro. Então, assim, o argumento principal contra o rebaixamento é: no ano seguinte o São Paulo foi campeão e não teve nenhum tapetão, não teve nenhum imbróglio, não teve nenhuma discussão, porque tudo que a regra previa aconteceu no ano seguinte. E enquanto a Folha falava em segunda divisão, o Estadão falava: o São Paulo vai jogar o ano que vem o grupo dos mais fracos, mas segue tendo chance de... Era módulo, não, eu não lembro que módulo que era. Mas assim, nem vem. Enfim, qual que era a classificação? O São Porque Paulo... tinha jornal que colocava grupo A e grupo B, tinha jornal que colocava grupo verde e grupo amarelo, né? Então isso não vem muito... Grupo 1 e grupo 2... Era uma outra época, o fim do campeonato do São Paulo foi ruim, mas a gente tem uma curiosidade aí que foi o Aguirre, né? O Aguirre, o atual técnico de São Paulo, ele teve uma passagem... Ele teve uma passagem pelo São Paulo logo depois que se encerrou esse Paulista de 90. Ele chegou, ele foi anunciado, ele foi anunciado durante um dos jogos. O Carrasco chegou um pouco depois. O Aguirre, ele chegou a assistir... um jogo contra o União Bandeirante pela Copa do Brasil, já logo depois ele assistiu no camarote da presidência, mas assim, ele não chegou a jogar aquele Paulista, e ele pelo São Paulo ele jogou a Copa do Brasil, jogou alguns amistosos que o São Paulo fez em julho e jogou o Brasileiro. O Carrasco começou com 2 gols de falta, eu tinha uma esperança dele. Foi nesse jogo contra o União Bandeirante. O Aguirre tava vendo e depois do vestiário falou: grande Juan! Eita! E eu tinha uma esperança no Carrasco, não vingou nada. E aí depois o Aguirre se contundiu, quando o Tele chegou, o Aguirre estava contundido e ele acabou não conseguindo recuperar o espaço. E é muito louco porque ele fala isso, que pena que eu estava contundido, ele reconhece a grandeza do Tele e ele não culpa o Tele por não ter dado oportunidade. Já não culpava na época. Que coisa, que grandeza de um jogador, de entender, não, eu estava machucado, outro jogador que entrou estava bem. Foi o Eliel, no caso, e que nem entrou tão bem assim, mas assim, estava fazendo gol. O respeito do Aguirre é isso, né? E o Tele sempre foi um cara que premiava quem estava bem. Ele gostava de deixar bem claro pro pessoal: se você for bem, você vai ter espaço no meu time. Mesmo quando o cara ia bem e entrando no segundo tempo, por exemplo, como foi o caso do Macedo no período da passagem dele pelo São Paulo. E Ale, pra você, o Tele hoje, em época de redes sociais, teria uma vida longa no São Paulo, conhecendo essa trajetória de começo dele? Assim, com a mesma diretoria, sim, teria. Mas ele teria uma vida muito mais dura, porque assim, ele sofreria uma pressão muito maior das redes sociais. Perder final pro Corinthians, perdendo numa 2 final jogos, de brasileiro. Final de brasileiro. E ele não tinha o rival não tinha vencido nenhum brasileiro. Era piada. Não, e o Tele não tinha nem 4 meses no cargo. Então ninguém fala isso. O Tele não tinha 4 meses no cargo. Muita gente acusava: o São Paulo só joga de chuveirinho. Isso eu lembro bem. São Paulo só faz chuveirinho, não tem tática, o cara chegou a 4 meses. Em 4 meses nem Tele Santana consegue montar. Então, que fique isso bem claro, tá, gente? 4 meses, quando a gente for falar de quanto tempo um técnico precisa, o maior técnico da história do São Paulo é Tele Santana. Não há nenhuma dúvida. A torcida do São Paulo em conquistas aí grita olê, 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 Tele, Tele. Em 4 meses, com um elenco promissor, ele não conseguiu montar o time, porque não dá pra montar. O cara mais genial, o Guardiola se baseou no Tele de 82. O Guardiola admirava o Tele.
O Guardiola não conseguiria montar um trabalho em 4 meses. Então que isso fique bem claro. 4 meses não dá. Sem falar que não é nem só dos 4 meses, mas o Tele com 1 ano e meio de trabalho, ele teve 5 derrotas seguidas, sendo que nas 4 últimas ele não marcou gol, e uma delas foi um 3-0 pro Criciúma e imediatamente seguinte foi um 4-0 pro Palmeiras. E o 3-0 foi a estreia da Libertadores? Estreia da Libertadores. Que o cara da Jovem Pan falava, não há condição, não dá, esse time vai ser campeão. Flávio Prado falando, a gente foi campeão aquele ano. Então assim, por que a gente faz esse vídeo Jogos SPFC? Para que a gente veja na história que algumas coisas se repetem e que nós não podemos ser tão imediatistas. Ninguém está falando que o Aguirre é o novo Tele ou que o Dorival, não é isso. A gente precisa de tempo para desenvolver um trabalho. Até o Tele Santana precisou de tempo. A gente precisa de paciência, a gente precisa entender que acontece. A gente oferece um contexto histórico. Nenhuma situação é igual, nenhum técnico é igual. Mas as situações, muitas vezes, elas têm paralelos e são coisas que se repetem. São, por exemplo, jogadores que deixam de responder para o técnico, são jogadores que deixam de render, são contusões, são problemas políticos. Às vezes um erro de arbitragem, como a gente pode falar, o São Paulo numa Libertadores foi prejudicado contra o Atlético Nacional, se tivesse vencido aí não tinha essa pressão que tem hoje. Então assim, precisamos contextualizar, entender, e por isso que a gente tenta trabalhar com bom senso, porque se a gente não preservar o trabalho de ninguém, a gente não chega em lugar nenhum. Não, vai estar sempre começando um novo trabalho a cada 6 meses. E a gente tem pergunta para esse campeonato que não terminou de forma boa para o São Paulo. E vejam só, tá, gente? Aqui nos Jogos da SPFC, a gente não fala só de vitórias, a gente fala da história, né? 91 foi bem melhor, a gente vai falar dele depois. Tem alguma pergunta para esse vídeo? Sim. Qual foi a colocação do São Paulo no seu grupo no Paulista de 1990? E, gente, eu sei que vocês podem consultar a internet, mas é até legal que vocês consultem, tá? A gente preferia que vocês não consultassem, mas a gente quer mais a imersão na história. E a gente precisa responder as perguntas do último vídeo. Aquele sobre o Paulista de 70, verdade. Qual a primeira pergunta? A primeira era qual era o ídolo do São Paulo nesse período sem títulos. Precisa responder essa? Essa é uma pergunta bem pro Homer, assim. E quem não sabe, começa com Roberto e termina com Dias. Então, Roberto Dias é um ídolo da história de São Paulo. Pra provar que ídolo não precisa necessariamente ganhar título. Às vezes o ídolo é entrega, o ídolo é dedicação, o ídolo é todo o respeito que ele tem pro clube. E a outra pergunta era qual foi o primeiro jogo do Morumbi completo, redondinho, em 25 de janeiro de 70. São Paulo 1, Porto 1. Gol do São Paulo? Miruca. Então é isso, galera. Você aí, já fica aí, já responda nos comentários a pergunta em que lugar o São Paulo ficou. Quem responder sem consultar a gente não vai saber, então tanto faz. E a gente precisa falar dos... o seu legal branco, dos bonés aí, os bonés que a gente está vendendo, os links estão aqui na descrição. Esses bonés que são o 12 aqui, que é o número da torcida, também é o número de títulos internacionais de São Paulo e também é a soma do 633. Eu vou falar mais uma vez, tá, gente? Eu sei que 6 é brasileiro e não é título internacional, a menos que você seja espanhol ou inglês ou qualquer outra coisa, é só uma coincidência. Mas quando a gente fez o boné, a gente pensou sempre no número do torcedor. Então quem quiser adquirir os bonés, e fiquem ligados que vão ter bonés novos para a Copa do Mundo, tem um boné muito especial que eu acho que vai vender muito. É isso. Continue acompanhando aqui Jogos SPFC de sextas-feiras às 21 horas, taticamente falando, às 9 horas da noite de segunda-feira, e os vídeos de jogos, vocês têm aí sempre os jogos e as lives de terça. A Vives falou as lives de terça, agora ela fez aqui o positivo. Então é isso, continue acompanhando os canais, youtube.com/falabandana, falabandana.com, Facebook Fala Bandana, o Twitter e todo mundo, o @falabandana, que eu respondo todo mundo. E é isso. O @Jogos SPFC também. É, o Jogos SPFC, que é o cara aqui que conhece muito da história de São Paulo. E o que você falou? Deixe seu like. E deixe seu like, a Vives fala. Não, seu dislike você não deixa só o like, compartilha quem puder, porque ajuda muito o nosso trabalho. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.